Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Danilo Almeida e no vídeo de hoje nós vamos novamente explorar uma shieldzinha para o ESP-01, que é a shield DHT11, que nada mais é do que uma shield onde você tem um sensor de temperatura e umidade, que no caso é o sensor DHT11, e você consegue conectar ela no ESP-01 de uma forma muito simples e com isso você consegue construir aí as suas aplicações IoT. Então a ideia do vídeo de hoje é a gente fazer um overview meio que geral dessa shield e explorar os pontos positivos e negativos dela e demonstrar como a gente pode criar uma aplicação bem simples utilizando basicamente o Blink e a comunicação via pino virtual que ele disponibiliza para a gente. Então, se você ficou curioso e quiser entender como eu fiz esse projetinho na prática e ver se essa plaquinha vai realmente servir para o que você está querendo fazer no seu projeto, vem comigo. Bom pessoal, então basicamente o que a gente tem nessa shieldzinha aqui é o DHT11, né, obviamente, que vai ser aí o nosso sensor de temperatura, umidade e que fornece aí um range até interessante para quando você está desenvolvendo um projeto que não é tão complexo assim, mas que ele vai te atender, ou você está simplesmente aprendendo a desenvolver aplicações IoT e encontrou esse kitzinho aqui porque acaba que ele tem um custo muito baixo. Eu comprei esse carinha aqui na Shopee e eu acho que eu paguei R$18 nele na época, então foi um valor até interessante para poder estar desenvolvendo projetos mais simples. E a gente tem também a parte que vai estar aí fornecendo a alimentação para o dispositivo, que vai ser essa partezinha aqui, onde a gente tem aí regulador de tensão e um LED que vai estar indicando que o dispositivo está funcionando ou não. E com tudo isso aqui a gente tem a nossa placa. Pelas informações que o próprio fabricante fornece para a gente, dá para observar que essa plaquinha funciona em tensões que vão de 3 até 12 volts, só que eu particularmente não acho que é tão interessante assim a gente aplicar tensões muito altas nessa placa, porque de certa forma você vai estar desperdiçando energia, porque o regulador de tensão vai ser obrigado a reduzir a tensão que essa placa vai estar consumindo da alimentação que você vai estar fornecendo para 3.3 volts, que é a alimentação base que o ESP vai utilizar para poder estar funcionando, e o fato de que quando você dissipa energia em energia térmica, que é o que normalmente esses reguladores de tensão fazem quando você está ali desenvolvendo o seu projeto, essa mudança de temperatura que vai ser gerada, né, pelo dispositivo para poder estar gastando essa energia extra que ele está recebendo, vai acabar prejudicando a leitura desse sensor aqui. Então, já dando um spoiler de cara aí, o primeiro problema dessa placa, e que eu acho que é o mais grave e que dificulta justamente você estar aplicando ela em projetos mais complexos e mais robustos, é justamente essa questão de como a temperatura tanto do regulador de tensão como a temperatura do próprio ESP influencia na leitura do sensor e que acaba prejudicando posteriormente aí a leitura dos dados de uma forma mais correta. Então, para demonstrar isso na prática para vocês, eu vou mostrar agora na próxima parte um códigozinho rodando no Blink, que eu vou colocar para rodar no ESP-01 aqui e que vai estar conectado na plaquinha aqui. E vocês vão ver que à medida em que o de funcionamento vai aumentando e o ESP vai aumentando a sua temperatura, já que ele vai estar ali consumindo mais energia e posteriormente gerando um pouco mais de calor, essa leitura esse valor começa a influenciar diretamente no sensor e que faz com que o sensor não funcione da maneira correta. Bom pessoal, então agora que a gente está aqui com o código-fonte aberto, e eu resolvi para dar uma simplificada aqui e não deixar aí muito tempo só para explicar como o código vai funcionar, eu já montei a estrutura de como ele vai funcionar na prática aqui. E se vocês acharem interessante, vocês podem estar baixando esse código fonte aí no meu GitHub, que eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Então, para a gente poder estar fazendo a comunicação com os pinos virtuais do Blink e poder estar aí fazendo a leitura desses dados, a gente vai utilizar aqui dois gauges, né, que são dois medidores, e eu coloquei um gráficozinho aqui só para poder mostrar aí o aumento de temperatura à medida em que o ESP fica ligado e ele coleta as informações do sensor. Então, para isso eu criei dois gauges, né, onde a gente tem aqui a temperatura, e eu fiz uma associação onde eu associei o pino V1 como pino virtual. Então todas as informações que eu vou fornecer para esse gauge vão estar vindo desse pino V1. E eu fiz a mesma coisa para o gauge referente aqui à umidade, só que aqui eu associei o pino V2 para poder estar fazendo a leitura desses dados.
e definir um rangezinho aqui, onde ele vai de 20 até 90%, que é mais ou menos aí aquela faixa de leitura que ele consegue fazer de forma nativa. E a gente tem aqui também o gráfico, né, que eu vou estar alimentando utilizando aí o mesmo pino de comunicação, que no caso vai ser o pino V1 e que vai estar conectado ao meu ESP8266. Mas beleza, né? Então, focando na parte que é mais interessante pra gente, que é a parte do código, a estrutura do código não tem muita coisa complexa. Basicamente o que você vai precisar saber fazer na prática é fazer uma associação de pinos aqui, onde eu associei o pino 2 do ESP01, que no caso vai ser o pino que ele vai usar para poder estar fazendo a leitura do sensor de temperatura, e o tipo de sensor que ele vai estar utilizando. Para esse caso aqui em especial, como eu estou usando um DHT11 e não um DHT22, eu defino o tipo como DHT11. Feito isso, você vai instanciar o objeto DHT, que vai estar vindo dessa biblioteca DHT.h aqui, e eu crio aqui algumas variáveis para poder estar me ajudando. A gente precisa criar aqui a estrutura básica, né, para poder estar fazendo aí o acesso via Wi-Fi, onde você precisa ter aí o token de autenticação do Blink, você precisa ter um SSID e você precisa também ter aí uma senha para poder estar conectando na rede Wi-Fi que você está querendo estar enviando as informações. Bom, então, feito tudo isso, a gente vai seguir aí mais ou menos aquela estrutura básica, né, do Void Setup, onde eu vou configurar aqui uma porta serial de comunicação. Não é obrigatório, você pode usar isso aqui para estar debugando a sua aplicação ou vendo aí algumas informações referentes ao sensor, caso você queira ou não. E a gente faz uma instanciação básica do sensor de temperatura e inicializa o Blink para ele poder estar se comunicando com a internet e tá aí fazendo a interação com o nosso gaugezinho aqui, com o nosso módulozinho que a gente fez aqui. Só que quando você vai utilizar e você vai enviar informações para o Blink, uma das recomendações que os desenvolvedores fazem é você utilizar essa variávelzinha aqui, que a própria biblioteca do Blink te fornece, que é o Blink Time. Mas por que eu vou precisar usar isso aqui para estar enviando os dados lá para a infraestrutura deles, para poder estar aí posteriormente vendo essas informações aqui, né? Bom, basicamente quando você coloca aqui, por exemplo, o envio de informação dentro de um loop aqui, por exemplo, esse loop vai estar rodando aí infinitamente e vai estar rodando de uma forma muito rápida. Por padrão, o servidor do Blink tem uma regra que, se você começar a enviar muita informação para ele em um intervalo de tempo muito curto, ele vai perceber isso e vai começar a cogitar ali que aquela aplicação é uma aplicação que está provavelmente tentando derrubar o servidor deles, que seria aí meio que um ataque de negação de serviço. Então, por padrão, se você fizer muitas requisições para o servidor do Blink de uma forma muito automática, usando, por exemplo, o loop direto, ele vai cortar a sua conexão por um tempo até você conseguir consertar esse problema. E uma forma simples da gente poder estar fazendo isso é usando o Blink Timer, porque basicamente o que a gente vai precisar definir para ele é o tempo de execução em que ele vai executar, ou seja, nesse caso em específico aqui, a cada 2000 milissegundos, que seria aí um intervalo de 2 segundos, ele vai executar o MyTimerEvent, que é aqui uma funçãozinha que eu criei do tipo Void e que vai fazer basicamente a atualização dos dados do sensor de temperatura e umidade. Então, sempre que o meu loop aqui e o meu timer alcançar o tempo de 2000 milissegundos, que seria 2 segundos, ele vai chamar o MyTimerEvent. O MyTimerEvent vai chamar a função UpdateDataSensor, que vai simplesmente atualizar aqui as variáveis para mim. E eu vou usar os dados do Blink para poder estar mandando essas informações para o servidor. Então agora eu vou ligar a aplicação, eu já gravei ela aqui, já está funcionando. Então eu vou colocar para rodar aqui no Blink, ele vai levar um tempinho para conectar. Ele já conectou e já começou a enviar as informações para o Blink de uma forma bem simples, né? Eu não precisei fazer muito código como vocês viram. Só que olha que interessante como que essa plaquinha funciona, né? Como eu tinha falado no início do vídeo, tudo fica muito próximo, né? O sensor de temperatura fica muito próximo do ESP8266 e o regulador de tensão também fica muito próximo dele. E isso acaba aí gerando a possibilidade de, por exemplo, a temperatura do ESP influenciar diretamente na temperatura que o sensor vai estar lendo.
E o que deu para perceber na prática foi que realmente isso aconteceu de uma forma bem expressiva. Se eu deixo esse código rodando aqui, se eu deixo o ESP rodando esse código por um intervalo de tempo relativamente curto, como eu vou fazer aqui agora no vídeo, vocês vão ver que a temperatura vai subindo gradativamente, e isso demonstra que a Shield não é tão interessante assim quando você está desenvolvendo uma aplicação mais complexa, algo mais robusto, que você está querendo ali fazer uma aferição de temperatura. Então, eu acho que na prática essa Shield não é legal para você desenvolver um projeto real, um projeto que você quer mesmo ali estar criando. Porém, ela é interessante para quando você quer ali criar o seu projetinho mais simples e posteriormente tá fazendo algumas brincadeiras, testando sensores e aprendendo a desenvolver aplicações IoT. Então, eu vou deixar isso rodando aqui um tempinho e vocês vão ver que a temperatura vai subir de uma forma gradativamente rápida e que tá ali totalmente fora de cogitação com o que a gente tem na realidade. Bom, pessoal, e é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. A ideia desse vídeo foi meio que fazer a junção de duas coisas que eu já estava querendo fazer há muito tempo. Primeiramente era testar essa shieldzinha e validar se ela realmente ia funcionar bem, porque eu estava querendo utilizar ela aqui ou não. De cara já deu para ver que ela não vai funcionar bem, porque a temperatura do ESP está influenciando muito diretamente nela. E isso é ruim porque o ESP aquece muito e esse aquecimento vai gerar uma leitura incorreta para mim. Porém, se você já utilizou essa mesma shield e ela apresentou bons resultados para você, deixa aí nos comentários, fala o que você achou da experiência que você teve com ela também, para a gente poder discutir aí e trocar uma ideia a respeito sobre formas melhores de estar utilizando ela. E por fim, mas não tão menos importante, eu gostaria de estar agradecendo aí a todo mundo que tem se inscrito no canal nos últimos meses. Eu tive um alavancamento bem grande e principalmente nos vídeos onde eu mostro como você pode estar utilizando o Blink em alguns contextos. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui para poder estar aí ajudando as pessoas que estão aí criando seus projetos iniciais e querem fazer uma integração mais simples, sem a necessidade de precisar desenvolver uma aplicação completa só para poder estar vendo as informações que o Arduino, o ESP está ali lendo de um sensor.
Então se você gostou desse vídeo, se ele foi interessante para você de alguma forma, não deixe de deixar aí nos comentários um comentáriozinho falando o que você achou e o likezinho e se inscrever no canal para poder estar dando aí uma força pra gente. Eu tô com uma meta de tentar chegar aí em mais ou menos 1000 inscritos até o final do ano. Eu acho que não vai rolar mais porque a gente já tá mais ou menos aí no finalzinho do final do ano. Mas a esperança é a última que morre, não é verdade? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!